hoje a gente fala, né, de natação ou estimulação aquática, mas é o primeiro esporte que a gente tem a oportunidade de oferecer para uma criança, né, para um bebê quando ele nasce, porque a gente tem um ambiente que é acolhedor, uma água quentinha, os brinquedos. Então, eu queria até que você mencionasse um pouquinho, eu gosto muito desse estudo lá da Austrália, né, que eles estudaram muito os bebês, e realmente tem uma diferença dos bebês que praticaram a natação, dos bebês que não praticaram a natação, como desenvolvimento geral, né? Queria que você comentasse um pouquinho esse estudo, que vocês foram quem traduziu esse estudo para o Brasil, né? Para o português. E eu acho que isso para a gente é uma abertura muito de consciência também, né? De que realmente a gente estimula, né? O foco é a estimulação, não só sobrevivência. Sim. Então, eu vou aproveitar o gancho que você falou dos pais, e aí em seguida a gente fala então da pesquisa, né? Dos pais, isso é muito importante que você colocou, porque a mulher, ninguém pensa, né, nesse sentido, as transformações que você tem durante a gestação e que elas vão ter que depois, durante o primeiro ano da criança, mudar totalmente novamente o corpo da mulher, né? Então, ou seja, tudo aquilo que foi transformado para que aquele bebê ficasse no ventre da mãe, depois ele vai ter que reorganizar aquele organismo e aquelas mudanças hormonais novamente. Então, o primeiro ano pós-nascimento também é uma readaptação para a mulher do corpo, do organismo dela, principalmente dos órgãos internos e das químicas, né, hormonais. E a aula em grupo acaba também sendo esse momento que você falou, de troca dessa informação, né? Até também porque a mãe, normalmente, ela tem a profissão dela, ela não entende muito do bebê ainda. Então, a troca com a outra mãe, o que é normal, o que não é? Ah, o meu chora de madrugada, o meu não chora, né? Ah, o dentinho está nascendo, o que teu pediatra deu, o que o outro pediatra deu, qual é o melhor caminho, né? Tem medicações mais naturais do que tão químicas. Então, realmente, essa troca é fundamental, é muito legal na aula de bebês. Então, vai criar também esse acolhimento para as mães. Aquela mãe que trabalhava e teve que parar de trabalhar por um período, né? Então, ela se sente sozinha, como você falou. Então, tudo isso é muito importante para a mãe. E quanto à questão dos benefícios da natação, essa pesquisa que foi feita com 7.000 crianças durante 4 anos, tá, da natação, mostrou o quê? Que a criança, até a pré-escola, que fez a natação anterior, ela teve mais conquistas, tanto na questão linguística, cognitiva e na área motora. Então, isso é tudo aquilo que a gente falou. Por quê? Porque quando eu estou fazendo um movimento, ou quando eu estou vendo o outro, eu estou criando sinapses, né, cerebrais. Então, o que são essas sinapses? São conexões que fazem com que meu cérebro tenha uma potência, vamos colocar assim numa linguagem mais simples, maior futuramente. Então, vai fazer com que essa criança capte as informações mais facilmente, porque o cérebro dela foi muito bem trabalhado. Só para o pai entender isso, é como se tivesse um HD, né? O que eu vou abastecer esse HD? Com coisas boas, importantes, ou com coisas ruins? Então, essas informações que eu estou dando fazem com que este cérebro dessa criança, esse HD, né, tenha mais caminhos trabalhados. Então, essa criança tem maior capacidade de assimilar as informações. Exatamente isso, porque ela tem maior número de neurônio, ela tem maior número de sinapses, porque o movimento proporciona essa formação nela. Até porque o movimento e a linguagem, eles estão na mesma parte cerebral. Então, faz com que um contribua para o outro. Então, a criança que se movimenta vai ter uma fala melhor também, uma articulação melhor dessa fala, uma informação maior, tá? Então, é o que a gente estava colocando. Ou seja, esse mundo de movimento, esse mundo da natação, contribui para toda essa formação cerebral, que até os 2 aninhos de idade, ele é 75%, né? Vai alcançar 75% do tamanho do cérebro de um adulto. Então, olha a importância da gente alimentar bem esse cérebro, tanto com o alimento, propriamente dito que a gente falou, quanto com movimento e um ambiente altamente rico. Ô, Sandrinha, e, bom, eu acho que aqui a gente já quebra muito paradigma, né? Porque um pai que tem essa cultura mais tradicional, assim, às vezes até a gente está falando muitas novidades, né? Acho que, não sei, eu vejo, assim, tem muitas coisas, detalhes, assim, que às vezes eu falo relacionado a comportamento,
que os pais falam assim, nossa, mas ele respeita mais você do que meu filho. E a questão não é que porque eu sou melhor, né? Porque realmente nós, além da formação de educação física, a gente se especializou, né, em estudar muito bem essa questão do desenvolvimento e do comportamento. Então, por exemplo, a partir dos 2 anos, quando eles começam a testar muito limites, às vezes eu colocava um não e eu falava assim, não, é só alterar um pouquinho o tom de voz. Mas é difícil também, né, ter essa consciência do quanto eu vou alterar o tom de voz e não ser agressivo, né? Uhum. E conseguir trabalhar naquele nível de controle. Eu gosto muito quando você fala dessa... Bom, eu estou avançando algumas coisas, depois eu volto, mas eu gosto muito de quando você fala dos limites dos 2 a 3 anos. Para mim é um dos segredos, porque eu acho que é segredo isso, quase, mas assim, a pessoa que consegue controlar bem essa questão dos limites da criança, futuramente consegue controlar muito bem a criança, né, nas fases mais avançadas, né, dos 6 a 8 anos também, que eles estão também testando alguns limites, depois adolescência, né, a gente tem vários períodos que tem alguns testes, né, ou algumas provas de limites, e é muito importante nessa fase inicial do bebê, né, de 2, 3 anos, eu gosto muito da forma como você coloca essa situação, porque para mim foi o que fez total diferença para eu ter um controle emocional para dar aulas. E eu acho que para o pai também é muito importante saber disso, sabe? Tá. Então, para o pai entender isso de uma forma mais fácil, só ele entender o seguinte: até os 2 aninhos de idade, a criança não se vê como o terceiro da família, né? Então, ela não entende que existe o papai, a mamãe e ela, tá? Para ela faz parte do corpo da mamãe e do papai. Então, quando se afasta desse corpo, ela se sente insegura, né? E quando a criança se sente insegura, o que ela faz? Ela vai ou grudar, né, em alguém, ou ela vai começar a chorar, espernear, até em alguns casos testar esse adulto, tá? Quando você então tem essa paciência com a criança, de mostrar para ela, vem cá, acalma, né? Conversa firme com ela. Então, não é gritar, não é bater, é simplesmente olhar no olhinho dela e falar, espera, vamos conversar? E aí, coloca já o que você quer. Então, também, nessa fase, a criança não entende conversas de explicações longas, são regras simples, tá? Porque ela não tem aquilo que a gente falou, a capacidade dela ainda cognitiva não é para compreender explicação. Isso vai ser depois dos 4 aninhos de idade, né? Até lá são regras simples, isso pode e isso não pode. E ela forma essa terceira pessoa com 3 aninhos de idade. Então ela só vai entender que existe o papai, a mamãe e ela aos 3 anos de idade. Então até lá ela vai te testar. Ela vai ver o que ela pode conseguir ou não. Então, ela vai lá na mamãe, a mamãe fala sim, o papai fala não. Então, o que ela vai fazer? Ela vai em quem primeiro? Em quem fala não. Ela não é boba, né? Porque o papai falou não, mas aí ela foi na mamãe e a mamãe falou sim. Então, ela vai ficar testando as pessoas. Quem que ela pode conquistar o que ela quer e quem que ela não pode. Quem ela sabe que é firme com ela, ou seja, que coloca regras. Né? Então, a criança que não tem regras, ela se sente insegura. E aí ela vai se jogar no chão, você vai fazer uma compra no shopping, ela vai se jogar no shopping. Por quê? Porque ela sabe que você não tem sempre a mesma palavra com ela. Uma hora você se cansa e fala, tá bom, agora você pode, né? E agora não. Então ela sabe que se ela te testar como papai, ela vai conseguir o que ela quer pelo cansaço. Então, isso é muito importante, a gente ser firme com a criança, de mostrar para ela, isso pode, isso não pode, mas sempre ter essa mesma conduta com ela, tá? Porque se a gente não tem a mesma conduta com ela, ou seja, ela sabe que se ela chorar um pouco mais, ou se ela se jogar no chão, ela vai conseguir, né? Então, isso é muito importante. Entender que até o 3º ano, ela vai formar o eu dela, ou seja, ela vai entender que ela é a terceira pessoa aí da família, tá? Então, enquanto ela não entende isso, ela vai te testar. A gente brinca que até o teu último fio de cabelo.